O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Eu sou a Mabê. E eu sou a Carol Moreira. Numa madrugada de 2015, o silêncio de uma casa tranquila na Carolina do Norte foi interrompido de forma violenta. Dentro do quarto principal, um homem de 39 anos foi gravemente ferido. Minutos depois, a polícia seria chamada e aquela cena mudaria para sempre a vida de duas crianças. E a partir dali, viriam à tona versões conflitantes dessa história e uma motivação nebulosa. Oi, gente, eu vim aqui convidar vocês que vai ter o Caso Bizarro ao vivo no teatro no dia 7 de abril. Vai ser no Teatro Sabesp, no Frei Caneca. E as informações estão lá no meu Instagram, ma_b, ou no Instagram do Caso _bizarro. E vai ser muito especial, vai ser Chico Felite, Fabão, Felipe Bortolotto e Thiago Pesanetic. E os ingressos estão em uhu.com. Então, se você gosta do Caso Bizarro ao vivo, corre lá para vocês adquirirem os seus ingressos. Jason Paul Corbett nasceu em 12 de fevereiro de 76 na cidade de Limerick, na Irlanda. Ele era o caçula de 8 filhos e era irmão gêmeo do Wayne, que nasceu uns minutos antes. A sua família era grande e bastante próxima. Os seus pais eram John e Rita, e fora os gêmeos, o casal tinha mais 6 filhos. Dentro da família, o Jason era visto como alguém confiável, tranquilo, gostava muito de ficar com os familiares. Ele cresceu num ambiente típico de cidade pequena, onde a vida é marcada por rotinas tranquilas e encontros familiares frequentes. Durante a infância e adolescência, o Jason levou uma vida comum. Frequentou a escola local, tinha bons amigos, ele amava morar em Limerick. Ele amava esportes também, principalmente rugby e golfe. Já na vida adulta, o Jason seguiu um caminho estável. Estudou sobre gestão de negócios e iniciou sua carreira trabalhando na indústria de embalagens. Ele fez vários cursos sobre a área, ele realmente gostava do trabalho, que era um trabalho bem de indústria, né, fábricas e tal. E para quem convivia com ele, o Jason era um cara muito confiável, que tinha uma vida simples, confortável, estruturada, e ele era muito feliz. Nos anos 90, quando ele estava na casa ali dos seus 20 e poucos anos, ele conheceu a Margaret Fitzpatrick, conhecida como Megs. Ela era muito carismática, ela tinha um cabelo castanho curtinho assim, toda linda, ele achou ela muito gata. Ela tinha uma creche e ela amava cuidar de crianças. E o relacionamento dos dois foi evoluindo, foi rápido. Todo mundo falava que o Jason era muito apaixonado pela Megs e vice-versa. Aí eles acabaram se casando dia 28 de junho de 2003, numa cerimônia simples, cercado só por familiares e amigos próximos. A mãe da Megs adorava o Jason e o chamava de gigante gentil, porque ele era bem altão e parrudo, e ele era muito querido pela família dela. Pouco tempo depois do casamento, a Megs engravidou. E aí o casal teve o seu primeiro filho, o Jack, em setembro de 2004. O Jason assumiu o papel de pai com a maior alegria, com bastante dedicação, e pessoas próximas diziam que ele se dedicava bastante na rotina da casa. E aí, em setembro de 2006, a Megs e o Jason tiveram outro filho. Era uma menina, a Sarah. O Jack e a Sarah tinham 2 anos de diferença. E eles estavam muito felizes com os 2 filhos, eles amavam cuidar deles, enfim. Nesse período, o Jason estava totalmente focado, no trabalho, na casa, nos filhos. A vida estava ali num ritmo previsível e leve. Mas logo, uma grande reviravolta aconteceria. Algo que mudaria completamente o caminho que o Jason Corbett tinha imaginado para o seu futuro. A Megs tinha problemas de saúde relacionados à asma. Ela sempre estava se cuidando, mas era uma coisa que ela tinha que ter bastante cuidado. Em novembro de 2006, quando a Sarah tinha apenas 3 meses de vida, a Megs teve uma crise de asma muito forte numa noite. Ela estava em casa com o Jason e a irmã dela, Catherine. A Catherine estava morando na casa da família naquela época, provavelmente para ajudar com o bebezinho, O que se sabe é que o Jason foi acordar a Catherine no meio da madrugada, dizendo que a Meg estava passando mal, pedindo ajuda.
Ela estava na cozinha, sem ar, tendo uma crise. Ela tinha acordado super ofegante, o Jason estava ali tentando ajudá-la, tal. Aí chamou a irmã e usaram um nebulizador para ela respirar, tal, mas não estava resolvendo. Aí eles ligaram para emergência e eles pediram uma ambulância para ela ir para o hospital. Só que a Megs, infelizmente, não resistiu à crise e ela acabou falecendo a caminho do hospital. Ela nem chegou a ser internada. Segundo a autópsia, ela morreu de uma parada cardiorrespiratória aguda secundária a broncoespasmo conhecido. A morte da Megs foi inesperada e devastadora. Ninguém acreditava naquilo, muito menos o Jason. Ele tinha 30 anos e, de repente, ele virou viúvo do nada, com 2 filhos muito pequenos. O Jack ainda era muito criança, né, em idade pré-escolar. A Sarah era apenas um bebê. Depois da morte da esposa, ele ficou na Irlanda, né, ainda mais próximo da família. Os irmãos, especialmente a Tracy, viraram uma espécie de rede de apoio fundamental para ele. Avós, tios, todos os parentes ali foram ajudando como conseguiam. Mas óbvio, né, que a responsabilidade era do Jason, então ele precisava trabalhar, cuidar da casa, cuidar desses filhos pequenos. Então, assim, gente, imagina o baque, né? Ele seguia a rotina ali, né, conforme ele conseguia, mas quem convivia muito com o Jason falou que estava muito difícil para ele estava muito mal. E em 2007, o Jason decidiu criar um testamento, nomeando a irmã dele, a Tracy, e o marido dela como os guardiões legais dos filhos, porque ele pensou, se alguma coisa acontece comigo agora, né, eu preciso deixar isso registrado e tal. E ele confiava muito na irmã dele, ele ficou muito feliz em fazer isso pelos filhos, então era pra uma coisa, né, em caso de emergência, mas foi uma decisão que ele tomou com muita clareza, ele ficou feliz de fazer isso. E beleza, e a vida seguiu, essa nova rotina aí do Jason como pai solo, né? O tempo foi passando e aí o Jason sentiu a necessidade de ter uma ajuda profissional em casa. Ele estava bem focado na parte profissional da vida dele, ele se dedicava muito à carreira de negócios para dar estabilidade em casa, e ele pensou em procurar uma au pair, que é uma au pair nada mais é do que uma pessoa tipo um intercâmbio, né? Uma pessoa que vem de outro país e cuida dos seus filhos. Então, uma babá, só que ela vem de um outro país. E como na casa dos Corbett eles tinham perdido essa referência feminina, materna, o Jason achou uma boa ideia. Esse passo marcaria então o início de um novo capítulo para eles. E foi assim que Molly Martins entrou na vida daquela família. Amiga, você tá assim com um semblante muito tranquilo, muito calma, Sim, plena. Eu fiz massagem hoje. Ah, então tá bom. Agora antes da gravação? Sim. Gente, isso é luxo, isso é vida. Não, é muito luxo. A minha semana, ela tá muito corrida. E eu falei, quer saber? Eu vou me mimar. Olha, massagem é bom demais, eu amo. E, cara, essa sensação, né, de correria o dia inteiro, resolvendo um monte de coisa, celular e não sei o quê. Eu tava precisando dar aquela descansada, sabe? Aquela relaxadinha. Não, e aí ontem, no meio da loucura, eu vi que o sachê do Damon, do gato, tinha acabado. Não. Mas tá tudo bem, porque eu já tinha pedido na Pet Love, tava fechado, guardado o saquinho com todos os sachêzinhos dele lá em casa, graças a Deus. E eu amo o Clube Pet Love, porque você já fica assim, né? Tudo resolvido. Tudo resolvido. E tem desconto nas compras do pet, então você não precisa ficar caçando promoção toda vez, né? Que precisa comprar alguma coisa. E o desconto é de 15% a 25%, dependendo da categoria, né? Tem ração, medicamentos, brinquedos. Inclusive, lembrei que eu tenho que comprar um negócio vermífugo dos cachorros. É muito bicho, gente. É muita coisa. É muita coisa. E o frete é grátis, sem valor mínimo, então também já ajuda aí a vida. O plano mais recomendado, gente, é o de R$ 9,99 por mês no plano anual. E tem o nosso cupom. Claro, quando você contrata o Clube Pet Love e usa o cupom do Modus, você ganha 50% off na sua primeira compra de produtos. O cupom é Modus Operandi, só isso, gente, Modus Operandi. Já aproveita para garantir as comprinhas do mês pro seu pet. Eu vou comprar aqui o vermífugo logo. Molly Martins nasceu em 28 de setembro de 83 na cidade de Knoxville, no Tennessee, lá nos Estados Unidos. Lembrando que a gente tá na Irlanda aqui nessa história e a Molly é dos Estados Unidos. Ela era branca, loirinha, bem simpática assim.
e seus pais eram o Thomas e a Sharon. O Thomas tinha sido agente do FBI por 31 anos e era aposentado. E ela tinha mais 3 irmãos homens. E aí, beleza, depois que ela saiu da escola, ali do colégio, ela começou a trabalhar como babá, ela fazia alguns trabalhos como modelo também. E aí, em 2007, quando ela estava com 23 anos, ela começou a namorar um cara chamado Keith Magin. Eles ficaram noivos naquele ano e a Molly dizia pro Keith que tinha transtorno bipolar. Ela ficava dias e dias chorando, sem sair da cama, ela não conseguia trabalhar direito. E aí o Keith tinha que pagar sozinho o aluguel, cuidar das coisas, limpar a casa, organizar tudo. Em 2007, ela disse que estava grávida e depois sofreu um aborto espontâneo. E depois disso, ela ficou muito mal. Ela chegou até a passar um tempo numa clínica psiquiátrica em Atlanta. De acordo com Keith, os pais da Molly sabiam dessas questões da filha e não ajudavam muito na época que eles estavam juntos. A Molly tomava medicamentos prescritos para insônia, depressão e bipolaridade. E teve até uma época que ela chegava a tomar 16 comprimidos. Bom, aí em 2008, a Molly colocou um anúncio na internet dizendo que queria trabalhar como au pair na Europa. Então, basicamente, ela ia ser babá e morar na casa de uma família em troca de moradia e um salário, né? Um intercâmbio, como a gente já falou. E ela ainda estava junto com o Keith, mas disse para ele, assim, do nada, que ela queria passar umas semanas trabalhando dessa forma, que ela amava crianças e que talvez isso fosse ajudá-la. Então foi assim que o Jason encontrou, num anúncio da internet. Ele entrou em contato com a Molly, e aí eles começaram o processo dela se mudar para a Irlanda, e depois de sair dos Estados Unidos, a Molly não falou mais com o Keith. Eles terminaram assim, bem bruscamente e sem conversar. O Keith pensava que era algo temporário, mas a Molly queria mesmo era uma mudança de vida e saiu do país. Lá na Irlanda, a Molly passou a ajudar com os cuidados do Jack e da Sarah, que ainda eram bem pequenininhos, eles exigiam muita atenção. Imagina, o Jack com 4 anos e a Sarah com 2, 2 crianças pequenas, né? Difícil. E aí a Tracy, a irmã do Jason, via que a Molly ali estava ajudando muito na casa, né? E ela gostava da Molly, achava ela gente boa, achava ela gentil com as crianças. E aí a família começou a ver um vislumbre do Jason voltando à vida, assim, né? Dele não tá tão triste o tempo todo. E ele tava ficando mais animado, né, com essa ajuda e tudo mais. Já uma amiga do Jason, chamada Lynn Shanahan, achava que não era bem disso que o Jason estava precisando naquele momento, porque ela achava o estilo da Molly meio estranho para uma babá, porque ela usava umas roupas muito chamativas, tipo, ela usava uma bota de cowboy com um casaco brilhante, toda maquiada, como se fosse para um concurso de beleza, assim, meio over. Isso na opinião da Lynn, né? E aí, meses foram se passando e a convivência entre todo mundo ali na casa foi ficando muito boa, foi engatando, assim. Foi nessa época que a família do Jason começou a perceber que talvez estivesse rolando algo a mais entre o Jason e a Molly. Pela primeira vez desde a morte da Megs, o Jason começou a se relacionar com outra mulher. Era uma dinâmica diferente, né? Eles moravam juntos, ela cuidava dos filhos dele, e eles acabaram criando ali uma conexão numa nova rotina. A convivência diária aproximou os dois. E ele estava bem feliz, como nunca mais tinha ficado. Depois de anos vivendo em função exclusiva dos filhos, né? Então ele estava demonstrando sinais que ele estava se permitindo olhar para fora, né? Além do luto também. E a Molly parecia alguém mais leve, bonita, disponível, interessada, né? Ela gostava dessa dinâmica familiar, de talvez ser uma mãe para essas crianças, né? E, inclusive, naturalmente, com o tempo, a Sarah e o Jack começaram a chamar a Molly de mãe. O relacionamento foi avançando bem rápido e aí, em 2010, eles ficaram noivos. E não só isso, eles decidiram uma mudança mais brusca. A Molly queria voltar para os Estados Unidos. Então eles começaram a falar sobre isso e o Jason achou que poderia ser interessante mesmo se mudar de país, né? Ia ser benéfico para o crescimento dos filhos, a educação deles poderia ser legal lá. Ele sempre pensava nos filhos primeiro, né? E ele tinha uma situação financeira boa, então ele pensou, cara, vai ser legal a gente ir para os Estados Unidos, sim. Aí ele fez um acordo com a empresa que ele trabalhava, ele conseguiu uma transferência para outra fábrica que ficava nos Estados Unidos. Então, assim, gente, tudo se encaixou para essa mudança. A família Corbett apoiou o Jason e, em 2011, o Jason e a Molly se mudaram para Carolina do Norte, na cidade de Lexington. Era um lugar bem tranquilo, subúrbio norte-americano, com várias casas grandes e uma segurança. O Jason comprou uma casa bem grande, tinha muita grama, quintal, vários cômodos.
e ela valia ali uns 390 mil dólares. E além disso, Jason deu para Molly cerca de 80 mil dólares para ela mobiliar tudo. Quando eles chegaram lá, a Sarah, que já estava com 5 anos, disse que para ela era uma mansão. Tava todo mundo feliz aí com esse novo capítulo que estava se iniciando. O casamento do Jason e da Molly aconteceu em abril de 2011. Foi uma festa super grande, tinham vários amigos, familiares, teve muita música, foi ótimo, mas também rolou um climão. Isso aconteceu quando a irmã do Jason, né, a Tracy, estava lá conversando com uma das madrinhas da Molly, né, uma amiga da Molly. E a amiga disse assim: nossa, a história deles é tipo um filme. Gente, a Molly era amiga da Megs. Aí a Megs morreu de câncer. Então, tipo, nossa, olha essa história de amor, não sei o quê. Aí a Tracy ficou: quê? Não, sério, assim, do nada, né? No dia Tipo, do casamento, amiga? como assim? A Tracy, ela ficou abismada com isso e falou, não, gente, isso é tudo mentira. Só que ela ficou meio com o pé atrás, né, com essa nova cunhada. Gente, imagina, ouvir tudo isso no dia do casamento do irmão. E aí, fora esse babado que rolou, um amigo do Jason chamado Paul também estava ali no casamento e ele disse pro noivo que estava sentindo ele meio infeliz na própria festa. Segundo o Paul, ele falou assim: você é o homem mais infeliz que eu já vi no dia do seu casamento. E ainda pediu pro Jason simplesmente pegar um avião e voltar para casa. Mas ele disse que não podia, que ele tinha firmado um compromisso com a Molly. Pro Jack e pra Sarah, a mudança de país e o casamento do pai foi uma mudança muito grande, né? Eles deixaram o país que eles tinham nascido, o resto da família, os avós, os tios, tudo que eles conheciam ficou para trás. E nos Estados Unidos eles precisaram se adaptar a uma nova escola, uma nova cultura, né, gente? Não é porque fala a mesma língua, né? É outra coisa, inclusive até o sotaque, né? A Irlanda tem um sotaque muito forte, então tudo diferente. Mas criança se adapta rápido, né? Então eles foram ali se virando, foram se adaptando. E eles gostavam muito da casa nova, da Molly também. E a Molly foi assumindo cada vez mais esse papel de mãe mesmo. Ela passou a ser totalmente responsável pelas crianças, pela rotina da casa. E eles também não tinham a referência muito da Megs, porque ela tinha falecido quando eles eram muito pequenos, né? Então, a Molly virou a mãe deles mesmo. Inclusive, quem via de fora, assim, os vizinhos, tal, olhava e falava, gente, que família linda, organizada, né? Parecia que eles não tinham nenhum conflito. Todo mundo que via os dois falava que eram carinhosos um com o outro, que eles estavam felizes. A Molly, inclusive, começou num emprego novo. Ela era professora de natação para crianças, enquanto o Jason continuava trabalhando na fábrica, numa dinâmica parecida ali com que ele sempre teve. Só que lá dentro da casa, da família, as coisas não estavam perfeitas, não. Depois do casamento, a Molly queria adotar oficialmente as crianças e ser a guardiã legal deles. Mas ele não queria. Ela falava muito disso com o Jason, que seria bom para as crianças, né, terem a cidadania americana, mas ele era irredutível nessa questão. E esse virou meio que um ponto de tensão para o casal, e os irmãos do Jason sabiam disso. O Jason desabafava com eles, né, mas assim, não parecia que ele estava querendo mudar de ideia, não. Até porque, questão de visto, o Jason já tinha pedido o visto das crianças por meio da empresa que ele trabalhava, né? Então, assim, a gente não sabe exatamente o motivo, mas o Jason não queria que ela adotasse as crianças legalmente, né, de verdade ali. Ele ainda mantinha aquele testamento em que a irmã dele ficaria com os filhos, caso acontecesse alguma coisa com ele. E vocês estão sentadinhos? Porque olha essa coisa que a Molly falava para os vizinhos ali do condomínio. Que a Sarah, a mais nova, né, era sua filha biológica. Como a Sarah e a Molly eram as duas loirinhas de olho claro, realmente elas poderiam ser mãe e filha, né? E a Molly, gente, falava assim, como que ela tinha parido, dava detalhes do parto pras vizinhas, tipo... Amada, não. Se passou um pouquinho, né? Se passou. Eu entendo que pode ser, tipo, ela amava tanto, né, que ela queria que fosse mesmo e tal. Mas aí ela dava uma viajada. E aí o que aconteceu foi que quem menos se ajustou à nova vida nos Estados Unidos foi o Jason. O tempo foi passando, ele ganhou peso, ele não estava feliz com a rotina. Ele sempre falava para a família, né, para os amigos irlandeses que ele queria voltar. E aí a Tracy, a irmã dele, até chegou a falar que ele tinha a ideia de simplesmente abrir uma pizzaria na Irlanda e trabalhar numa coisa mais simples. Ele, assim, não tinha grandes ambições para o futuro, ele simplesmente amava a terra natal.
E talvez isso tenha pesado um pouco nessa coisa de não querer que a esposa adotasse os seus filhos, porque ele não estava querendo ficar nos Estados Unidos para sempre. Ele queria voltar para a Irlanda, na época que o Jack começasse o ensino médio. Em 2011, o Jack estava com 5 anos, então não ia ser um retorno ali tão próximo, mas esse era um plano do Jason. Só que com o tempo, essa questão da adoção não foi resolvida. O tempo passava, a Molly voltava nesse assunto e o Jason seguia firme na sua decisão. E claro que isso gerou um atrito, né, gente? Também se coloca no lugar da Molly. Poxa, você não quer que eu seja mãe das crianças? Por quê? Sabe, eu tô aqui cuidando dessas crianças o dia inteiro, mas pra adotar legalmente eu não sirvo, né? Mas, pelo lado do Jason, será que ele estava com medo de perder os próprios filhos para ela, se acontecesse alguma coisa depois, né? A gente não sabe como rolavam esses papos, né? Mas era um assunto que sempre estava ali rodeando. Até que em 2013, sem contar para o Jason, a Molly resolveu procurar um advogado para se informar sobre seus direitos, né, em caso de uma separação, se ela teria alguma chance de ficar com as crianças ou continuar na vida deles. E assim, né, gente, normal também se informar, sei lá, né, se ela estava com medo de alguma coisa acontecer. Um ano depois, em 2014, ela voltou a procurar aconselhamento jurídico, de novo em segredo, perguntando sobre guarda, direitos parentais, possibilidades legais. Só que assim, se você parar para pensar bem, esse detalhe pode dar a entender que ela estava preocupada com uma separação, né? Se eles se separassem, o que ia acontecer com as crianças? Afinal, ela estava criando eles há, sei lá, uns 4, 5 anos, e se eles terminassem, ela ia ficar sem ver as crianças, né? Ela queria entender, normal, saber os direitos dela. Porque nesse ponto, ela já sabia os trâmites para fazer a adoção. Então, não fazia sentido ela voltar lá para perguntar as mesmas coisas de novo, né? Pode até ser, mas a impressão que a gente tem dessa história, né? A impressão que isso deixa é que ela estava se preparando ali para um cenário de ruptura. Ao mesmo tempo, pessoas próximas começaram a notar um clima diferente dentro da casa. Amigos relataram que o Jason parecia mais fechado, mais irritado. Ele continuava reclamando da vida nos Estados Unidos, dizia com frequência que não se sentia em casa ali. Segundo uns familiares, as brigas entre ele e a Molly foram ficando mais frequentes, questões de dinheiro, disciplina das crianças, sobre o futuro, também sobre a Irlanda, porque o Jason não escondia de ninguém que ele queria voltar para lá um dia, né? Ele falava disso com os irmãos, com os amigos, só que a Molly não queria nem ouvir falar nesse assunto. Para ela, a vida estava nos Estados Unidos. O emprego, seus pais, a estabilidade, tudo estava ali. Voltar para a Irlanda significava abrir mão de estudo e talvez até perder completamente o vínculo com o Jack e com a Sarah. Então a casa começou a virar um lugar de tensão silenciosa. Em meio a isso, surgiram os relatos de discussões mais acaloradas, portas batendo, gritos ocasionais. Só que nada assim a ponto de gerar um registro policial até aquele momento. Nada que tivesse vindo a público. A questão é que o clima não era mais o mesmo. Em 2015, o desgaste já estava evidente. O Jason estava infeliz, cansado da rotina, e a Molly cada vez mais preocupada com o futuro. No início de 2015, em fevereiro, a Molly secretamente começou a gravar brigas entre ela e o Jason dentro da casa. Ela colocou vários dispositivos de gravação de áudio em vários cômodos, cozinha, sala e até no quarto do casal. Esses áudios foram enviados em codinomes para uma amiga dela advogada que orientava ela sobre essas questões. E uma dessas gravações aconteceu do dia 17 de fevereiro, quando o Jason chegou do trabalho e teve uma discussão ali com a Molly, porque ela já tinha comido com as crianças antes dele chegar. E essa discussão foi escalonando ali e em um momento bem tenso aparece a voz da Sarah, com 8 anos, dizendo para os pais, parem de brigar! E na mesma treta, o Jason reclama de não ter sido ouvido, enquanto a Molly segue com a sua resposta mais calma, mais baixa. E o tom do Jason, assim, gente, bem chocante, assim, bem bravo, bem nervoso. Os meses foram passando nesse clima terrível aí, com o Jason e a Molly infelizes, mas pouca mudança no dia a dia. E aí chegamos em julho, a Molly e o Jason continuavam brigando, e aí no fim daquele mês eles estavam no encontro com amigos e o Jason saiu antes da Molly. E o motivo foi porque ela começou a falar do peso dele na frente de todo mundo. Então ele ficou muito puto e foi embora. A Tracy disse que aquele evento foi a gota d'água para o Jason. Ele queria mais do que nunca voltar para a Irlanda. Só que era algo que exigia tempo, dedicação, né? Mudança de país não é uma coisa tão simples.
Outra coisa que acontecia na casa e que os vizinhos, enfim, ninguém sabia, ninguém imaginava, era que a relação da Molly com as crianças também era complexa. Segundo a Sarah e o Jack, a Molly os colocava um contra o outro, especialmente a Sarah, que era mais caçulinha e tinha crescido mais com a Molly, desde os primeiros anos de vida. A mãe dela morreu com 3 meses, A Sarah era muito grudada com a Molly. E o Jack já era mais rebelde e não chamava ela de mãe às vezes. Só que, aparentemente, ele era maltratado por causa disso. E conforme eles foram crescendo, a Molly também falava coisas pesadas para os dois. Como, por exemplo, que o Jason tinha matado a mãe biológica deles. Os dois dizem que nunca acreditaram nisso, mas eles lembram dela falar. Inclusive, o próprio Jason ouviu a Molly falando essa besteira, uma vez. A Sarah disse que o pai ficou em choque, muito triste, ouvindo ela falar isso. E era mais um motivo para o Jason querer voltar para a Irlanda. Talvez sem a Molly. Ainda naquele mês, a Molly convidou os pais dela, que moravam no Tennessee, para passar uns dias com a família. O pai, o Thomas Martins, que era ex-agente do FBI, e a mãe, que era Sharon. E eles chegaram no dia 31 de julho, numa sexta-feira, e ficaram ali na casa deles. O Jack tinha 10 anos e a Sarah 8. E na tarde de sábado, o Jason foi visto cortando a grama e conversando com um vizinho em clima amigável. Ele e o vizinho beberam umas cervejas e passaram a tarde ali de boa. Os sogros se davam bem com o Jason, mesmo com as brigas dele com a Molly. A Sharon falava com a filha sobre isso e a Molly sempre dizia que eles brigavam, mas era algo mais verbal mesmo. A noite de sábado começou como todas as outras, jantar em família, tudo normal. Só que, madrugada adentro, por volta das 3 horas da manhã, sons estranhos foram ouvidos no quarto principal, onde ficavam o Jason e a Molly. A mãe dela, Sharon, ouviu barulhos, mas achou que não era nada, voltou a dormir. Mas o que estava rolando? O Jason e a Molly estavam discutindo ali na madrugada. A gente não sabe o assunto da briga, como isso começou. O que a gente sabe é que os pais da Molly ouviram alguns gritos e o pai, o Thomas, saiu correndo para o andar de cima, lá para o quarto do casal. E ele foi para lá com um taco de beisebol, um taco que ele mesmo tinha levado para dar de presente para as crianças. Quando entrou no quarto, ele teria visto Jason enforcando a Molly e ameaçando matá-la. Por isso, ele não pensou 2 vezes e bateu no genro com um taco. E depois a Molly atacou o Jason com um bloco de tijolos que estava numa das cômodas. Sim, gente, um tijolo. E ela usou ele para bater na cabeça do Jason. Ela disse depois que esse tijolo estava na sua cabeceira porque ela e as crianças estavam planejando pintar, esse tijolo para um projeto de arte da escola. E a Molly também disse que o marido estava falando, eu vou te matar. E aí nisso eles bateram no Jason até ele ficar inconsciente e muito machucado na cabeça. Pouco depois, o Thomas ligou para o serviço de emergência. E na ligação ele disse, meu genro se envolveu em uma briga com a minha filha, eu intervi, ele está em péssimo estado, está sangrando por todo lado e eu talvez o tenha matado. Quando a ambulância chegou, encontrou o Jason gravemente ferido no quarto, com um trauma severo na cabeça causado por múltiplos golpes. Ao lado dele tinha o taco de beisebol e o bloco de tijolo, que era de concreto puro. O Jason foi levado ao hospital e morreu em decorrência dos ferimentos aos 39 anos de idade. O que realmente aconteceu naquela madrugada virou a questão central desse caso. É claro que a polícia queria entender o que tinha acontecido ali exatamente, só que o cenário estava bem longe de ser simples, porque as versões começaram a se chocar quase imediatamente. O Thomas e a Molly disseram que o Jason tinha atacado a Molly, estava estrangulando ela. Segundo eles, foi aí que o Thomas apareceu com o taco de beisebol para defender a própria filha. A Molly afirmou que também revidou usando o tijolo que ficava no criado mudo. Só que, conforme os investigadores e os familiares foram juntando as peças, ficaram muitas dúvidas. Um ponto que chamou a atenção foi o fato dos pais da Molly estarem na casa justamente naquele dia. Eles não apareceram ali por acaso e também não eram de frequentar tanto a casa deles. Eles tinham sido convidados pela própria Molly para passar aquele final de semana e acabaram se tornando testemunhas daquilo que aconteceu, Enquanto isso, no outro cômodo da casa, o Jack e a Sarah dormiam. Então, os dois estavam ali, a poucos metros de distância, completamente alheios ao que acontecia atrás de uma porta trancada. Eles só acordariam horas depois. A casa da família Corbett passou então a ser tratada como a cena de um crime.
A polícia isolou o local, fotografou o quarto, recolheu objetos e começou a tentar reconstruir o que tinha acontecido. E desde o início, a versão que a Molly e o pai falaram era muito clara. Eles disseram que o Jason teria acordado agressivo, iniciado uma discussão no quarto e tentado estrangular a Molly, ou seja, era legítima defesa. Além disso, a Molly contou para os investigadores que o casamento deles já vinha sendo difícil há anos. Ela disse várias vezes que tinha sido enforcada pelo Jason naquela madrugada. E ainda adicionou que ele estava alcoolizado, que, na verdade, ele era alcoolista, né? E, de acordo com os familiares, o Jason não bebia tanto assim. Ele bebia só casualmente. Mas eu não sei também dizer, né, se os familiares sabiam dessa informação ou se, de fato, ela estava inventando. A Molly relatou que já tinha uma história longa de violência verbal doméstica, que não era algo isolado e que acontecia com certa regularidade. E que o pai dela poderia ter morrido se ela não tivesse batido no Jason com um bloco de tijolo, que ela só fez isso para ele parar. Depois, os investigadores começaram a ouvir outras pessoas, inclusive as crianças. No dia 6 de agosto de 2015, poucos dias depois do acontecido, o Jack e a Sarah foram entrevistados por uma assistente social. E nessas primeiras conversas, os dois falaram que já tinham visto o pai gritar com a Molly. E a Sarah disse que já tinha visto até o pai bater na mãe uma vez. Já o Jack contou que o Jason ficava muito bravo por coisas pequenas e que, segundo ele machucava a Molly tanto verbal quanto fisicamente. Falou dessa forma, assim, só que em inglês, mencionando algumas situações com empurrões e com socos. Enquanto isso, a polícia também começou a analisar a cena da casa com mais calma. O corpo do Jason apresentava vários ferimentos graves na cabeça em pontos diferentes. Conforme os peritos foram avaliando esses elementos, surgiram as primeiras dúvidas sobre a proporção do que tinha acontecido. Outro ponto observado foi o estado da Molly. Ela estava em choque, mas ela não apresentava marcas visíveis no pescoço, nem ferimentos graves, nem sinais claros de uma luta intensa no corpo. Mal tinha sangue na sua roupa, na verdade. Isso não significava, naquele momento, que a versão dela ia ser descartada, mas passou a ser mais um detalhe a ser analisado. O quarto também foi examinado, a posição do corpo, o sangue espalhado, onde os objetos estavam. Tudo sugeria que o Jason talvez não estivesse de pé ou em posição de ataque o tempo todo. Respingos de sangue foram encontrados perto da porta, na parte de trás, quando ela estava fechada. Ou seja, o quarto estava fechado quando ele foi atacado. Então, o Thomas entrou no quarto e fechou a porta antes de bater no Jason? Ou a Molly tinha batido nele antes do pai chegar? Detalhe que as mãos do Thomas estavam limpas quando a polícia chegou na casa. Eles dois não tinham muitos traços de sangue no corpo ou nas roupas. E a altura dos respingos ali na porta também indicavam que o Jason estava abaixado, bem na parte de baixo assim da parede da porta. Então, você está batendo num cara que já está no chão? Depois da Molly ter sido liberada da delegacia para dar os depoimentos e tirar fotos, ela contratou uma empresa de limpeza para casa. E era limpeza industrial, que obviamente tirou todos os vestígios de sangue do local. Assim, a perícia já tinha visto a casa, já tinha pego as evidências, tirado fotos e tudo mais. Mas isso impediu que a polícia voltasse lá para tentar encontrar mais provas, né? Porque é meio que normal a polícia voltar na cena outras vezes, procurar, às vezes uma versão nova surge, daí vai investigar uma outra coisa, um outro cômodo, enfim. Mas aí eu também acho que a polícia mandou mal demais, né? Porque ou você proíbe a pessoa, fala assim, olha, não pode limpar até dia tal, nananã. Sim. Vai pra um hotel, né? Pra casa da pessoa. Deixa como é que fala? Prende deixa lá um policial ali, de alguma maneira, que vai isolar a cena, né? Ou é isso, isola a casa e fala, olha, você tem que ir pra um hotel, não sei o quê. Agora depois vir reclamar que a pessoa limpou a casa, porque, pô, aconteceu um crime na sua casa, Exato. Você vai deixar o sangue você vai lá? deixar o sangue lá, claro, do seu que marido que morreu, né? Independente das circunstâncias. Não, você vai mandar limpar mesmo. Então, até aí também não acho que a Molly tá errada ou que, né? Sim. Ai, foi muito suspeito. Não, acho que a polícia mandou mal, né? Se era uma questão, então mandava, né? Enfim, dias depois da morte do Jason, saiu a autópsia e o resultado foi chocante. Segundo um delegado, o patologista não conseguiu contar quantos golpes o Jason tinha recebido porque eles se sobrepuseram. Então eram tantos golpes que até um pedaço do crânio do Jason caiu sobre a mesa. Estava escrito até que é preciso de uma força imensa para causar esse tipo de lesão. No laudo estava que o Jason faleceu de traumatismo craniano.
Então, com a morte do Jason, a família Corbett e Martins meio que entraram em pé de guerra, né? E o motivo, além da morte em si, era as crianças. A Tracy, irmã do Jason, foi da Irlanda lá para os Estados Unidos, né? Assim que ela soube da morte. Ela estava mal, despedaçada, mas ela estava focada em cuidar dessas crianças, até porque no testamento a guarda era dela. Só que a Molly não facilitou. A Tracy disse que numa homenagem que teve ao Jason numa cerimônia ali alguns dias depois, ela e o marido foram impedidos de ver a Sarah e o Jack. A Molly teria contratado até um segurança para não deixar eles entrarem. E as crianças estavam muito tristes, né? E sem entender nada. Eles estavam se sentindo sozinhos. Disseram que nesse dia da homenagem ao Jason, a Molly estava meio que agindo como se nada tivesse acontecido. Eles ficaram na casa de um parente da Molly, né, uns dias. E mesmo depois das circunstâncias da morte do Jason, o serviço social não questionou nada e deixou os dois com a Molly. Mas aí, no dia 20 de agosto, as autoridades entregaram o Jack e a Sarah à guarda da Tracy. E aí ela levou as duas crianças de volta para a Irlanda num voo comercial. Foi uma mudança muito brusca para elas, né? Mas a Tracy queria levá-los, assim, para bem longe da Molly. Lá na Irlanda, o corpo do Jason chegou em segurança e ele foi velado. Foi enterrado ao lado da Megs, a sua primeira esposa, no dia 26 de agosto de 2015, quase um mês após a sua morte. Depois que o Jack e a Sarah foram levados para longe, a Molly ficou muito mal. No fim de agosto, ela até bateu o carro perto da casa dos pais, ela bateu numa caixa de correio de um vizinho, e esse vizinho depois falou que ela estava com os olhos vidrados. Ela parecia estar sob o efeito de algo. Pouco tempo depois, o pai dela chegou e disse para o cara não chamar a polícia, pagou o vizinho pelos danos ali e foi embora. A Molly postava várias fotos dela com as crianças no Facebook e colocava o número do telefone dela nos posts, meio que para as crianças ligarem para ela, assim, uma esperança, mas isso não acontecia. Pelo contrário, o Jack e a Sarah passaram a se sentir em casa novamente, agora com os tios. E eles começaram a ver que a vida que eles tinham nos Estados Unidos não era perfeita e que a Molly não era a mãe que eles imaginavam. Em janeiro de 2016, a polícia da Carolina do Norte soltou sua decisão sobre a investigação da morte do Jason. E foi o seguinte, a Molly Martins e o Thomas Martins foram acusados pelo assassinato do Jason. Eles foram indiciados por homicídio em segundo grau e homicídio culposo. Só que na audiência, o juiz concordou com um pedido de fiança garantida de $200 mil para cada um dos réus. Além disso, a Molly não podia ter qualquer tipo de contato com membros da família do Jason. Então a Molly e o Thomas pagaram a fiança e passaram a responder pelo processo em liberdade. E como se não bastasse toda a loucura do caso e toda a atenção que a mídia dava para ele, o Jack decidiu falar com a imprensa. E vocês estão sentados? Ele disse que ele e a Sarah tinham sido treinados pela Molly para falarem mal do pai, né? Então falarem coisas que não eram verdade. Eles foram entrevistados depois da morte do Jason, né? E falaram que o Jason era nervoso, que batia na Molly, que brigava muito, não sei o quê. E aí o Jack resolveu aparecer para dizer que era tudo mentira, que ela treinou eles para falar essas coisas. E isso foi um grande marco no pé de guerra entre os Corbett e os Martins. O julgamento deles começou em julho de 2017, quase 2 anos depois da morte do Jason, e o caso já chamava atenção há tempos, né? Porque envolvia uma família internacional, 2 crianças, uma morte violenta dentro da casa e um réu que tinha sido agente do FBI por décadas. Desde o início, ficou claro que o tribunal seria palco de 2 histórias completamente diferentes. Para a acusação, o que tinha rolado naquela madrugada não foi um simples ato de defesa, mas uma resposta bem desproporcional e violenta. Os promotores apresentaram laudos forenses detalhados, fotografias da cena do crime, análises médicas que destacavam o número de golpes e a gravidade das lesões. O Jason tinha sofrido múltiplos impactos na cabeça, alguns deles considerados fatais por si só. O argumento era que a violência não condizia com uma reação necessária para cessar uma briga, ia muito além. A acusação também ressaltou a ausência de ferimentos graves na Molly. Não tinha marcas no pescoço que sustentavam a alegação de estrangulamento. Esse ponto foi repetido diversas vezes diante do júri.
Tinha de fato, né, uns pontos vermelhos assim no pescoço dela, e a gente vai deixar a foto no site para vocês verem, modusoperandipodcast.com. Lembrando que a gente sempre deixa várias informações no site, fotos das pessoas envolvidas, né? A gente nunca coloca nenhuma foto explícita de crime nem nada. É mais em relação às fotos das pessoas envolvidas, se tem alguma casa, os locais, mais esse tipo de coisa. E também a bibliografia que a gente utilizou como fonte do episódio. Então a gente sempre recomenda aí no nosso site para você aprender mais sobre o caso, pesquisar, fazer suas próprias pesquisas aí. E é isso, tem lá no site para vocês verem, e a promotoria bateu nessa tecla de que essas pequenas marcas não combinavam com uma tentativa de sufocamento, sabe? Com algo tão... Assim, resumindo, eles estavam falando, olha, tem sim umas marcas aqui no pescoço dela, mas a violência em cima do Jason tá muito grande para quem só tava apartando uma briga, né? Era meio que isso que eles estavam tentando dizer. E outra coisa que foi citada no julgamento foi um seguro de vida que o Jason tinha. E que a Molly poderia ser beneficiada dele, né? Porque o valor do seguro era de $600 mil. Já a defesa construiu sua narrativa em torno do relacionamento abusivo, marcado por episódios de violência que não teriam sido denunciados pela Molly. Disseram que ela tinha chances reais de morrer pelas mãos do Jason, que ele era muito violento e escondia esse lado, e que ele era muito bom em manipular a esposa. Para a defesa, a decisão do Jason em não deixar a Molly adotar os filhos era uma arma de manipulação. Inclusive, um ponto muito batido ali era que o juiz negou mostrar os vídeos dos depoimentos feitos pelos filhos, né, pelo Jack e pela Sarah. Eram aqueles iniciais que eles tinham dado logo depois que o Jason morreu, em que eles falaram que a Molly era agredida pelo pai, não sei o quê. Por conta dessa nova declaração do Jack negando essas informações, o juiz descartou essa evidência. E para a defesa isso foi muito ruim, porque para eles era um ponto-chave, né, que realmente as crianças falaram que ela foi abusada e tal. Outra coisa usada pela defesa foi a alegação de que o Jason era abusivo. Uma versão que foi usada ali para tentar justificar a reação daquela noite, né? Que foi 2 de agosto de 2015. A Molly vivia falando de episódios de agressão, né? Que inclusive estrangulamentos teriam acontecido com alguma regularidade durante o casamento. Aqueles áudios que a Molly tinha gravado secretamente em casa e que mostrava o Jason bravo com ela, às vezes gritando, foram reproduzidos em audiência. Só que levantaram algumas questões, como, por exemplo, o fato dela ter manipulado, porque assim, como só ela sabia da gravação, então ela poderia estar, sei lá, provocando ele para ele ter uma reação a mais e ela só gravar aquela parte. Então isso foi levantado. Enfim, depois de semanas de depoimentos, análises técnicas, confrontos de versões, o júri deliberou por 4 horas e chegou a uma decisão. Em agosto de 2017, Molly Martins e Thomas Martins foram considerados culpados por homicídio em 2º grau. A sentença previa penas que poderiam chegar até 25 anos de prisão. Após a condenação em 2017, pai e filha foram enviados à prisão. Para a família do Jason, especialmente seus irmãos na Irlanda e os filhos, aquele momento podia representar algum tipo de encerramento. Mas a defesa dos réus não descansaria. A defesa entrou com recursos, alegando que o julgamento tinha sido conduzido de forma injusta. O principal argumento era que o júri não teve acesso a todas as evidências que poderiam ter ajudado a Molly, como as entrevistas com o Jack e com a Sarah. Aí o processo seguiu para instâncias superiores e em 2021 veio mais uma reviravolta. Gente, a Suprema Corte da Carolina do Norte decidiu anular as condenações. Isso mesmo que você ouviu. A corte entendeu que o juiz do julgamento original tinha errado ao excluir provas relevantes da defesa, o que poderia ter influenciado ali diretamente a decisão do júri. Na prática, isso não significava que Molly e Thomas começaram a ser vistos como inocentes. Significava que o julgamento, da forma como foi conduzido, não atendia plenamente aos critérios legais exigidos. Gente, isso é uma loucura, né? Como pode? Tipo, é muito complexo o direito, mano. Não é que, tipo, do nada eles ficaram inocentes, não era isso. Tem que fazer tudo de novo. Tem que fazer tudo de novo porque não tinha sido feito da forma correta como eles estavam enxergando ali. Ou seja, um novo julgamento ia ter que acontecer.
E a decisão, gente, caiu como um choque para a família Colbert, porque para eles era um retrocesso. Eles queriam seguir com as suas vidas, né? Não ficar pensando nisso. A morte do Jason por si só já era algo muito doloroso e eles já tinham colocado aquilo como um capítulo encerrado. E aí, enquanto isso, a Molly e o Thomas deixaram a prisão e passaram a aguardar os próximos passos do processo em liberdade. E aí um novo julgamento começou a ser preparado. Só que ele nunca chegaria a acontecer da forma tradicional. Em 30 de outubro de 2023, antes que um segundo júri fosse formado, a promotoria e a defesa chegaram a um acordo. A Molly e o Thomas aceitaram se declarar culpados por homicídio culposo para aí conseguirem uma sentença mais branda. Em 9 de novembro foi realizada a audiência de sentença e sabe quem foi para lá? A família do Jason, incluindo os filhos, o Jack e a Sarah. Eles já eram adolescentes, estavam com 19 e 17 anos. Durante a audiência de sentença do Thomas e da Molly em 2023, um patologista forense testemunhou a favor da Molly. Só que ele falou coisas que não tinham a ver com a Molly em si. Gente, vocês estão sentados? Ele disse que a Megs, sim, gente, a coitada da primeira esposa do Jason, que ela não tinha morrido de um ataque de asma e disse que era possível que ela pudesse ter morrido de homicídio. Só que ao mesmo tempo ele disse que não era tão provável assim, porque meio que ele assim, parecia que ele só queria deixar ali uma pontinha de dúvida pra versão da Molly sobre a violência doméstica ser, sabe? Tipo, ó, presta atenção no que ela tá falando, porque talvez não tenha sido asma, talvez a mulher tenha sido assassinada. Só que talvez não. Gente, bizarro. E ao mesmo tempo, tanto a defesa quanto a promotoria disseram que a causa da morte da Megs ainda era desconhecida, mas que, segundo especialistas forenses, ela não teria morrido por conta do ataque da asma em si, mas que a razão da morte também não era clara. E isso foi o suficiente para dar uma confundida ali na galera. Só que o Jason nunca foi tido como suspeito na época. E o problema é que essa teoria da Megs foi além. O Thomas fez a mesma alegação e disse que o pai da Megs, que se chamava Mickey Fitzpatrick, disse diretamente para ele que acreditava que o Jason tinha matado a sua filha. Gente, como assim? Aquilo foi um choque. Para Tracy, todos os familiares do Jason, até os familiares da Megs, aquilo era um golpe muito baixo, porque o Thomas nunca tinha conversado sobre a Megs com nenhum membro da família. Depois dessa audiência de sentença, a família Fitzpatrick divulgou uma declaração que sustentava que a morte da Megs era sim o resultado da sua asma, a asma ali ao longo da vida, e que o seu marido tinha tentado salvar a sua vida. Eles também disseram que a irmã dela, Catherine, estava lá na noite em que ela morreu e eles escreveram assim: na noite em que ela morreu, ela usou seus inaladores e o nebulizador, mas eles não estavam ajudando. Jason acordou a Catherine e também ligou para uma ambulância. Jason colocou Megs no carro e correu para encontrar a ambulância no caminho. Jason reviveu a Megs antes da ambulância chegar. Ele fez de tudo o que podia para salvar a pessoa que ele absolutamente amava, e nossa família sempre foi grata por como ele tentou salvá-la. A mãe da Megs, a Marian Fitzpatrick, e os irmãos dela assinaram essa declaração. O pai dela, o Mike, já tinha falecido 7 anos antes, em 2016. Mas ele também sempre defendeu o Jason e nunca tinha tido suspeitas sobre o genro. No tribunal, em 2023, o Jack falou na frente de todo mundo sobre o pai. Meu pai era o homem mais carinhoso, engraçado e gentil que você poderia conhecer. Ele iluminava o ambiente com seu sorriso. Desde então, a minha vida ficou escura. Eu perdi tanto de mim mesmo. Eu perdi minha confiança nas pessoas desde o dia que ele foi levado de mim. A Sarah, que tinha 8 anos quando Jason foi morto e 17 anos agora, ela falou sobre a ligação profunda que ela tinha com o pai e como a Molly teria tirado tudo isso dela. Nessa audiência, foi decidido que cada réu iria cumprir apenas 7 meses de prisão, porque eles também tiveram uma redução de pena por bom comportamento. Depois desses meses, eles estariam oficialmente liberados pela justiça. Era um cenário bem diferente daquele de 2017, em que eles ficariam na prisão por 20 a 25 anos. E aí, em junho de 2024, eles já foram soltos da prisão. Jack e Sarah voltaram à Irlanda para viver com sua tia e tio depois de longas batalhas judiciais pela custódia. Eles cresceram longe da casa onde tudo aconteceu, carregando não só a ausência do Jason, mas também anos de terapia, reconstrução da própria confiança e uma necessidade profunda de entender o que foi tirado deles. A própria Tracy, a tia, diz que foi um longo processo para todos eles se unirem como família e que foi um trabalho assim, dia após dia, mas que hoje eles são uma família de verdade.
Já os réus ficaram em liberdade condicional até 2025. Hoje a Molly está com 42 anos e o seu pai Thomas tem 76. A morte do Jason Corbett continuou a gerar repercussão muito tempo depois dos julgamentos e recursos. Em 2025, a Netflix lançou o documentário Casamento Letal nos Estados Unidos. A produção revisitou o caso com entrevistas, imagens e depoimentos de quem esteve no centro dos acontecimentos e foi uma das grandes fontes para esse episódio. O doc, inclusive, inclui entrevistas com a Molly e o Thomas, os assassinos, com os investigadores, promotores e também com os próprios filhos do Jason, o Jack e a Sarah. E lá eles falaram publicamente sobre o impacto da morte do pai e todo esse processo que eles tiveram na vida deles. É bem emocionante ver eles ali falando de um jeito tão sensível sobre o pai. E tem vários momentos deles indo para a audiência, de 2023, inclusive. E além do doc, a repercussão na mídia também gerou muitas discussões nas redes, nos fóruns de true crime, nos Estados Unidos, desde 2015. Até hoje, a Molly afirma que o Jack e a Sarah foram vítimas de uma lavagem cerebral. Já os dois filhos afirmam que só voltaram a ser felizes quando chegaram na Irlanda de novo e passaram a morar com os tios por parte de pai. A Sarah quer seguir carreira em justiça criminal e o Jack adora esportes igual seu pai, especialmente rugby. Anos se passaram desde aquela madrugada de agosto de 2015, mas o caso Jason Corbett continua sendo muito impactante. O que ficou para trás não foi apenas uma disputa jurídica, mas um rastro de trauma. Jack e Sarah cresceram sem o pai, carregando não só o luto, mas o peso de ver a sua infância atravessada por investigações e julgamentos. Jason Corbett não pode mais contar sua versão. O que resta são fragmentos, laudos, depoimentos e memórias. O áudio no início desse episódio é da Andressa Lusch. Obrigada por apoiar a gente.